Mas eu fiz uma listinha aí, separei, né, 5, né, roqueiros, tipo, acho que a maioria é conhecida, né, bem conhecida, mas tem, pelo menos um deles tem, apesar da banda ser conhecida, ele não é tanto, eu fiz questão de trazer, porque assim, quando a gente pensa em cientista, a gente pensa assim, o cara que fica lá teorizando e tudo mais, aí tem uma confusão um pouco com quem de ser da área de ciência, com propriamente ser cientista e ser engenheiro, e aí eu separei 2 engenheiros, já começamos com aí, John Deacon, do Queen, né? Graduado em engenharia eletrônica, né? Com esse First Class Honors Degree, gente, é o nível corte. Eles separam entre 3 e 4. Antigamente tinha até 4 níveis, né? De nota de corte. Dizer que o cara se formou com uma nota muito boa na parte superior da turma, né? Digamos assim. E é pelo Chelsea's College, que não existe mais, que foi absorvido pelo Queen's Elizabeth, que por sua vez foi absorvido pelo King's College. O que é o legal do Deacon? Eu acho que aí muito fã de Queen, deve estar aí na live, sabe, né? Ele era aquele nerd geek de ficar fuçando. Ele é um professor pardal, digamos assim, do Queen. É justo falar isso com toda a honra para ele, né? Ele ficou muito famoso, né, por esse ampli que vocês estão vendo aí. Botei a fotinho dele aí jovem, ele mais velho aí com cigarrinho na boca, já velhinho, recluso. E esse amplificador era muito interessante, porque ele não tinha nenhum botão, não tinha nada, gente. Não tinha tone, não tinha volume, não tinha nada. E apesar disso, foi com esse equipamento e com outros que ele próprio criou, né, criava com o May, que eles gravaram algumas coisas, né, algumas peças, digamos assim, icônicas do Queen. Esse ampli aí era usado muito para aquela coisa daquelas guitarras que parecem orquestras, que o pessoal fala, né, do Brian May. Era esse ampli aí que é o Dick Amp, né, até o nome, meio que o nome apelido. Anos depois, algumas empresas tentaram replicar e tudo mais, fizeram umas tiragens limitadas, mas eles não aprovavam sempre, né? E no caso, o Deacon e o May, porque tinham determinadas qualidades. Eles tiveram que procurar peças retrô também, porque, só pra vocês saberem por que eu coloquei. Ele é apenas graduado em engenharia eletrônica. Pois é, ele não é um pesquisador, mas ele é um inventor. Então, o Deacon, como o outro que a gente vai ver no final da lista, é um inventor. Então, isso tem um ponto válido como cientista. Né? Então, assim, ele fez isso aí com um relés, eu acho, de algum rádio, alguma coisa assim, que encontrou numa caçamba de lixo. Tem até essa história. Então, assim, não era o melhor que tivesse disponível, era o que tivesse. E, né, a necessidade é a mãe da invenção, né? Como dizem, né? Mother of Invention, né? Então, ele criou esse amp, que ficou sendo a grande marca registrada das qualidades dele, mas ele criou diversos outros equipamentos que o Queen usou ao longo da carreira, né, no palco, em estúdio, mas esse ampli dele... Opa! Comentário do Márcio Sanches, que é um grande guitarrista, amigo do Alexei, dizendo: uau, muito legal, Branco, ele fez o DNA do som do Brian. Esse ampli o Brian gravava todas as camadas de guitarra. Exatamente. Exato. Isso aí. Quem sabe, sabe! Aí, Márcio, isso mesmo. Pois é, então, toda essa orquestra, essa coisa, essas camadas, essas orquestras, como o pessoal gosta muito de falar, foram com esse amp. E assim, e você pensa assim, o troço antigo, né? Deve ter sido meio difícil, meio fácil o pessoal replicar nada. Eles não conseguiam replicar exatamente no critério de aprovação do Deacon e do May. Então, do primeiro momento que tentaram até finalmente conseguirem, eu me lembro que, pelo que eu li, se passaram 12 anos até vir uma coisa que eles dissessem, opa, agora é realmente o que nós fizemos. Então, assim, ainda por cima, lembrando que o Brian May também, né, é um homem de ciência, né, é um homem criterioso, como o Deacon era. Então, eram basicamente 2 cientistas, né, 2 nerds do rock, buscando o melhor. Você devia ter colocado os 2 na sequência, né? Não, pô, eu quis separar mesmo, botar o punk intercalado. Quer que eu fale o Brian agora, cara? Eu tava falando de um, fala do outro. Beleza, então, bora lá. Eu não quis fazer gancho, não, eu intercalei pra justamente o pessoal ficar, não, agora vem um punk, agora vem outra coisa. Não faz sentido, pô. Eu quis intercalar, cara, por isso que eu te mandei nessa ordem. Bom, o Brian May acho que é o mais famoso aí, né? É o mais famoso. PhD em Astrofísica pelo Imperial College London, graduado em Física, naturalmente pelo Imperial College, né? Foi chanceler da Liverpool John Moores University, isso tem uma relevância, né? Um representante de uma instituição de ensino superior, durante esse período aí que coloquei, e o que foi mais recente, digamos assim, entre outras coisas, né, mas de grande impacto, foi que ele foi colaborador da equipe de ciência da NASA na missão New Horizons, né, que foi aquela sonda que passou por Plutão. Coloquei essas imagens aí, a da esquerda, naturalmente, uma montagem, né, de divulgação da época em que isso aconteceu, e a da direita, bom, a minha direita, né, não sei de vocês, ele está aí com uma equipe discutindo sobre imagens de Plutão.
O Brian May é um caso interessante também, ainda mais, né? Ele é propriamente um cientista de formação, né, no sentido acadêmico, no sentido pleno, né, da palavra, né? Só que ele, depois que ele se graduou, né, ele já estava em vias o Queen estava estourando. Então, assim, ele parou, de certa forma, né? Ele deu uma parada, ele chegou a começar o doutorado, parou lá na época, ele já tinha chegado a ser chamado para trabalhar num observatório, se não me engano, né? Era um excelente aluno, né? Digamos assim, ele já tinha destaque, né? Enfim, tocou a carreira dele do Queen, retomou em 2006, né, 2007, acho que foi quando ele concluiu o doutorado dele, mais de 30 anos depois, 33 ou 36 anos depois, reviu os dados, revisou, aplicou para a banca e finalmente, mais de 30 anos depois, com o Queen já, né, aposentado, ele obteve, né, o seu PhD em astrofísica e colaborou, né, e contribui para a comunidade científica. Não é simplesmente ele tem, não faz nada, não. Ele tem, ele faz, ele é divulgador, né, acaba funcionando por ser uma pessoa pública, né, uma pessoa famosa, divulgador científico. É interessante ver os cientistas que ele trabalhou, que alguns deles são fãs de Queen. Eu lembro que um deles que eu li falou, tipo assim, olha, ele teria sido um bom doutor já naquela época, mas eu não vou reclamar não, porque eu sou fã de Queen, então que bom que ele deu esse intervalo antes de voltar e concluir o doutorado dele. E é fantástico, a contribuição dele é fantástica. Ele é aquele nerd hardcore mesmo. Ele já passou aqui em live com a gente, né? Falando de fotografia, comprou, né, aquela companhia de estereoscópica, né, aquela fotografia vitoriana e tal. Enfim, é um homem muito versado e é aplicado. Ele continua atuando no meio da comunidade científica, né, em astronomia e astrofísica. Ele continua atuando com colaboração, com divulgação, dando palestras, enfim. Eu acho que é um dos meus favoritos nisso daí. Boa. Então vamos voltar agora? Vamos. Deixa eu ver, voltar aqui no cantinho. Aí, Greg Graffin. Greg Graffin, Bad Religion. PhD em Zoologia pela Cornell University, mestre em Geologia pela famosa UCLA, né? A gente vê tanto em filmes e tudo. Graduado em Antropologia e também graduado em Geologia pela UCLA. Ele fez esses 2 majors, né, como eles chamam, né, esses undergraduates, ele fez ao mesmo tempo, né? E depois ele fez o Masters dele, né? E aí ele foi fazer o PhD dele na Cornell University. Deixa eu botar minha cola aqui para eu não esquecer nada. Então, ele tem livros publicados, artigos científicos. Gente, tem que entender uma coisa. Quando esse cara você chega no mestrado, você já tem publicação, você tem artigo. É bem possível que você já tenha mais de um livro. Ele tem 3 livros publicados, né? E a aplicação dele, oficialmente, o PhD dele é em zoologia, né? É o que está na instituição, mas foi um estudo dentro de paleontologia. Então, vocês veem, geologia, antropologia, tem tudo a ver. Então, estão todos correlacionadas ali, pelo menos na grade, né, da universidade dele. E ele é professor, né? Ele é professor. Ele naturalmente ele já deu aula, tipo, não sei se ele ainda está dando, mas nos intervalos de turnê, ele dava algumas semanas de aula em Cornell, chegou a dar naturalmente na UCLA também, porque faz parte, né, que a alma mater dele, né, é a original dele. Então, assim, o cara é professor universitário, dá aula de ciências naturais, atua dentro da área de divulgação científica também, e é interessante, porque ele trabalha com teoria evolucionária, né? Então, as publicações dele, as aulas dele têm relação com teoria da evolução, né? Ele até é identificado e fala, né, que ele é um ateu, né? Mas ele prefere um outro termo, ele fala até naturalista, porque eu me aplico na ciência e tudo mais. Ele não faz questão da designação comum, né, que o pessoal atribui a isso. E os livros dele são até interessantes, até os nomes, né? Anarchy Evolution, né? Fé, Ciência and Bad Religion. O próprio nome da banda ele colocou no título In a World Without God, em um mundo sem Deus, né? Tem as guerras da população, uma nova perspectiva de competição e coexistência, e o Evolução e Religião, né? Questionando as crenças eminentes do mundo evolucionista, né? Então, ele é totalmente voltado à tese dele, até recebeu um outro nome depois, eu não me lembro qual era o original, teve que ser rebatizada, e ele é bem acolhido, ele é bem aceito no ambiente científico, no ambiente acadêmico. A curiosidade que fica, todo mundo deve estar pensando, pô, deve ser legal, né? O teu professor, um vocalista do Bad Religion, ele fala que os alunos dele não ligam muito, não. Que são os caras muito focados em querer ter, como é que eu tiro um A? É isso, os caras, tipo, meio que não dão a mínima para isso. Ele fala assim, é menos do que o pessoal acha. E, naturalmente, é um cientista de peso dentro da área dele. Ele é reconhecido. Muito louco, né? Muito louco isso, cara. O cara continua na ativa com a banda, né? Exato. Dexter Holland, do Offspring, outro punk. Incrível, né? São 2 bandas parecidas, né, cara? Mesma geração, né? Eu fiquei nerd curioso. e punk ao mesmo tempo, né?
Cara, e tem mais, né? Que eu fechei a listinha com 5, descobri mais um, descobri mais outro, mas tipo, vamos ficar com esses aí. E é engraçado, porque realmente eu olho pro Bad Religion, Offspring, você lembra quando surgiu, né? A gente meio que não sabia, né? Tipo assim, peraí, qual é qual mesmo? Até hoje eu confundo as bandas, pra ser sincero. Pois é, então. Tipo, eu acho que depois dessa live eu vou confundir menos, né? Tive que estudar mais, né? Eu vou confundir menos. E o Dexter Holland, né, gente, do Offspring, PhD em Biologia Molecular pela Universidade do Sul da Califórnia, mestre também em Biologia Molecular pela mesma universidade e graduado em Biologia, né? A base de tudo. Coloquei de cima para baixo e tal. O Dexter é um caso também muito interessante, porque ele chegou a parar, quando ele fez o mestrado, ele chegou a iniciar o doutorado, ele ia iniciar, ele teve que parar por conta da banda, né, e tal, acho que foi há muito tempo. Em 2013 ele voltou, né, também pela Universidade do Sul da Califórnia, e a área de aplicação dele é o estudo do HIV e da AIDS. Ele diz que ele quer contribuir cientificamente para a gente poder desvencilhar, né, essa grande maldição, né, digamos assim, que se abateu sobre tanta gente, inclusive sobre o rock, né, sobre todos nós. E eu lembro que até a tese dele é bastante, né, são 175 páginas e tudo mais. É um cara que ele não faz por menos, ele realmente gosta, ele curte, ele pensa, ele tem uma citação dele que ele fala que ele não se vê cantando ou alguma coisa assim, se apresentando em palcos a vida inteira, e que ele se via como professor no futuro, né? Tipo, depois que passasse a loucura toda, aí já peguei uma foto dele mais velho, como eu peguei o do Greg, né? E é dentro da área de HIV e AIDS. O cara, ele quer ajudar a solucionar essa treta, né? Que nós arrumamos. Incrível. E continuam escrevendo ótimas letras, tanto uma banda quanto a outra, com temas atuais, falando sobre a atual situação política nos Estados Unidos, no mundo, né, da sociedade. É muito interessante. Os caras não viraram velho bundão, como boa parte dos roqueiros vão virando com o tempo. Exato. O que eu deixei para o finalzinho, a gente volta para a engenharia, né? O Tom Scholz. Esse daí acho que é um nome que o pessoal menos iria lembrar, né? Mas a banda, acho que não. Né? Tom Scholz, banda Boston, mestre em engenharia mecânica pelo MIT, olha aí, né? E graduado, naturalmente, pela mesma instituição. Ele é graduado e mestrado pela mesma. O que eu achei interessante resgatar desse, né? Ele é o mesmo caso do John Deacon, tá, gente? Ele não é um cientista no sentido acadêmico, mas ele é um inventor, né? É um engenheiro, um homem capacitado, né? Plenamente capacitado em engenharia, e um inventor por conta disso. É um caso parecido com o John Deacon. Vocês veem aí que tá a fotinho dele, tem o primeiro disco do Boston, né, que eu coloquei no meio por uma razão que eu já vou explicar, e essa propaganda aí ao lado. Ele inventou, tipo, acho que, não sei se foi um dos primeiros, acho que o primeiro é esse amplizinho portátil parecendo o Walkman, sabe? Essa coisa que a gente vê hoje em dia que é muito comum há muitos anos, né? De plugar o fone, como eu tô aqui, e poder tocar sem incomodar os outros. Então, isso aí que vocês estão vendo, faz isso e do tamanho do Walkman. É moleza olhar para isso hoje em dia e dizer, que bobagem, isso aí é fácil. Isso aí foi feito em 82, e foi ele que fez. E ele tem mais de 30 patentes, todas relacionadas a equipamento de som. Tá? Então, quando ele criou esse Rockman, que é o nome dessa peça, tem várias versões, isso foi um boom, né? Foi uma revolução. Eu falei, nossa, você pode andar por aí, vocês veem até propaganda, né? The incredible guitar sound you can carry with you. Né? Então, The Incredible Guitar Sound, o som incrível de guitarra, né? You Can Carry With You, que você pode carregar contigo. E realmente parece um Walkmanzinho da época. Ele fez várias versões, outros equipamentos, e o que me chamou a atenção, que me fez colocar a capa desse primeiro disco do Boston, é que ele já era graduado, ele era graduando ainda, se não me engano, quando ele estava... ou ele já era mestre? Bom, ele montou um estúdio no porão, né, da casa dele. E a maior parte desse disco, que é um disco emblemático do Boston, foi gravado nesse porão que ele montou com os conhecimentos de engenharia dele. Para vocês verem como realmente eu acho injusto não citar esse tipo de coisa, né? Os caras mais técnicos, né, os inventores propriamente, como é o caso do Deacon, que ficou bastante famoso. E, enfim, ele mereceu estar aqui pelas razões óbvias, né? Embora o Boston tenha uma história de muita treta, né, velho? Tipo, bastante. É meio complicada a história deles, inclusive. Sim. Mas bacana, inclusive eu tenho camisetas do Sea Shepherd. Eu lembrei de você. Eu escolhi essa e falei, eu lembro que o Rodrigo tem os negócios do Sea Shepherd. Muito bom. É isso aí. O pessoal está comentando aqui, ó, o Valdo Silva falou, Les Paul, um grande guitarrista inventor. Pois é, mas eu não sei se o Les Paul tinha formação acadêmica, né? Tipo,
Eu não lembro, cara, eu não sei dizer não. Eu foquei no pessoal que tinha para não ficar naquela, do tipo assim, só porque gosta, não gosto, tá aqui comprovado, o cara tinha conhecimento para isso, aplicou e realmente entregou resultado. E eu tentei trazer um pouco, né, de exatas e um pouco de biológicas, né, como vocês viram. Tem um pessoal de biomédicas, tem um pessoal de exatas. Se eu fosse sair dessas áreas, tem muito mais gente, em humanas, né, inclusive até dentro do próprio Queen, né. O Fred, ele era designer, né, ele era formado em design, o Fred Mercury. O Roger eu esqueci, acho que ele fazia odontologia e ele mudou para outra coisa, não sei se biologia, alguma coisa assim, não lembro. Mas tem muito mais gente, mas a gente tem que focar, né, trazer uns 5 aí que tem uma contribuição relevante, que sejam academicamente reconhecidos também, né, independente do nível de sucesso. E aí, no caso do cara do Boston, eu achei interessante fazer alguma justiça nesse sentido. Eu espero que tenha sido válido aí para a galera. Da hora.